Malaquias capítulo 3, verso de número 18. Malaquias 3,18 diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida nesta manhã. Pedimos a Tua bênção, Deus, do aprendizado, da compreensão, do plano estabelecido pelo Senhor, para a nossa vida como indivíduo, mas também como família, família da fé, família biológica, família bendita do Senhor. Fala ao nosso coração e edifica-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar, irmãos, e deixa a Bíblia aberta. Aí em Malaquias capítulo 3, nós vamos ver alguns versos do capítulo 3 e também do capítulo 4 de Malaquias, livro de um profeta menor. Ontem nós tivemos aí o trabalho sobre o encontro de geração, e aí algumas pessoas, eu estava olhando, quem às vezes tem criança pequena não veio, né, mandou por outro, outros vieram, enfim, mas o fato é que o trabalho foi realizado, e a gente agradece aí o reverendo Profiro, a esposa Raquel e os irmãos todos envolvidos, né, nesse trabalho de encontro de geração, que é o encontro na casa do Senhor. Nós lemos o Salmo 127 e o 128, dizendo que se Deus não edifica a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se Deus não está na direção, ele diz que pode ter muito trabalho, porque aos do Senhor, ele disse, ele dá então até enquanto dorme. Há uma expressão que dizem que criança, o filho não nasce com manual, por isso que é muito difícil, né, de ser educado, de ser criado, ou de ser direcionado, de ser encaminhado, porque eles são diferentes, eles não têm um plano diretor, ou então aquele manual que você vai por aqui que vai dar tudo certo. Mas o Provérbios 22 fala com respeito à ética, que é ensinado para essas crianças, e jamais vão se esquecer disso. Deuteronômio capítulo 6, eu particularmente acredito que ali é um plano estabelecido por Deus para a educação de filhos, porque Deus vai dizendo o seguinte: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, uma terra que emana leite, mel, uma terra boa, produtiva, vocês vão ter muitas coisas lá que vocês não plantaram. Ele diz, vocês não se esqueçam do Senhor lá, mas faça alguma coisa na seguinte ordem: fala para o teu filho, para a tua filha, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho e ao assentar-se na mesa. Isso em nossos dias há um problema, porque as agendas não batem, os horários não batem. Então são poucos que têm o privilégio de tomar as suas refeições juntos, de dormirem no mesmo horário e de andarem pelo mesmo caminho. Os pais hoje não estão andando mais no mesmo caminho dos filhos, porque são horários diferentes, bate diferente, não vão na mesma direção lá para a vinha ou para a roça, para aquele encontro. Eles tinham que ir andando e conversando a respeito das grandezas de Deus. E ele diz, quando vocês sentarem à mesa, também vocês comentem as grandezas de Deus. E às vezes no encontro em família, a gente conta as coisas negativas que acontecem na comunidade, ou na vida de alguém. E as crianças, elas não precisam ficar sabendo disso. Se elas vão aprendendo a saber dos pontos negativos da igreja, ou de algumas pessoas da igreja, essa criança ela vai aprendendo a rejeitar a igreja. Ela vai ficar com uma certa dificuldade com a igreja. A igreja é preciso que se conte para os filhos sempre o que é bom, o que é extraordinário, o que Deus faz, o que a Bíblia é e o que Deus é. Isso deve ser o fruto da nossa conversa nas refeições. E quando temos o privilégio de andar com eles, também contar as grandezas de Deus. E aí nós vamos incutindo esse amor, carinho e afeição, porque no mundo as crianças vão aprendendo no decorrer do tempo que teriam ou terão aflições, dificuldades. Por isso nós temos cantado sobre ouvir a voz de Deus em qualquer situação. Levíticos, aliás, Juízes capítulo 19, verso 32, ele vai dizer que quando encontrares alguém de cães ou cabelos brancos, ele diz,
tu te levantarás. Eu respeito com os mais velhos. E aí, se a gente liga com o Deuteronômio, você vai descobrindo que os pais têm essa responsabilidade de ensinar sobre Deus. E ele diz: olha, como que éramos, e como o que Deus fez, e aí como que Deus nos conduziu, e aí como nós chegamos na terra prometida. E aí, como o Hernandes de Lopes já falou, e tantos outros têm falado, que as gerações estão perdendo este contato. Por quê? Menos leitura bíblica, menos oração, menos responsabilidade com a igreja. Há um projeto, sem dúvida, dos que são contrários a esse modelo familiar cristão. Deus, tipo pai, mãe, filhos, há uma luta contra isso, sem dúvida alguma, e de certa forma isso vai alcançando, né, as famílias também cristãs, porque alguns cristãos começam a pensar que não há mais diferença, somos todos iguais, há uma luta para isso. E aí o profeta menor, ele vai dizer: é preciso que o mundo entenda que há uma diferença, o mundo creia ou não, mesmo que o mundo não creia. Verso 18, que nós lemos, ele disse assim: olha, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. O mundo precisa ver isso. Só que com a pressão social, tem muita gente, membro de igreja, é bom que se diga o seguinte, irmãos: membro de igreja não quer dizer cristão. Cantor ou cantora gospel não quer dizer cristão, não quer dizer que é convertido ou convertida. Pastor ou presbíteros ou diáconos não quer dizer que a função levou à conversão. Tem gente não convertida em todos os setores do suposto mundo eclesiástico. Mas quando há a conversão, quando há o novo nascimento, ele diz que o mundo naturalmente vê a diferença entre o justo, perverso, entre o cristão e o não cristão. Por isso que Mateus capítulo 5, quando você encontra as 9 bem-aventuranças, também é um plano estabelecido por Deus em Cristo para a vida cristã. E aí ele fala 9 bem-aventuranças. E a última, quase ninguém quer, porque ele diz assim: olha, a última bem-aventurança é: bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Aí vem o imperativo bíblico: regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os que vieram antes de vocês. E ele disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Mas ninguém, ou quase ninguém, quer essa 9ª bem-aventurança de Mateus capítulo 5. Não, se é para ser perseguido, então não quero. E a vida cristã neste mundo tem perseguição, tem dificuldade. O próprio Cristo alertou a respeito disso. E aí ele diz assim: reme o tempo, porque os dias são maus. E aí 1 João, que eu tenho citado, 5,19, olha, sabemos que somos de Deus, que o mundo jaz no maligno. Então vem muita pressão. E aí se está trabalhando para desfazer essa estrutura da família cristã, há um problema sério. Corra seus olhos aí para o capítulo 4 de Malaquias, capítulo 4, Malaquias, versos 5 e 6. Claro que o Cristo começa, aliás, o profeta começa a falar de Cristo, começa a falar de João Batista, e aí ele diz uma coisa assim a partir do verso 5: eis que eu vos envio o profeta Elias, que na verdade está falando de João Batista, porque Elias já havia morrido muitos anos, mas é o mesmo espírito, a mesma ousadia. Depois Cristo no seu ministério cita que Elias está falando de João Batista, e aí ele diz: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, dia com letra maiúscula. E aí qual é o ministério desse profeta do próprio Cristo? Verso 6: ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A principal maneira de quebrar a maldição nas famílias e na sociedade coração de pais convertido ao coração dos filhos.
coração dos filhos convertido ao coração dos pais. Ele diz: desta forma a maldição cessa. Por quê? Porque a família é a célula máter da sociedade, já se dizia e já se diz. Então toda a sociedade, ela começa com o primeiro núcleo, que é a família. E geralmente a desordem familiar é que alcança a sociedade, não é o contrário. O desajuste começa na família, e aí passa para a sociedade, e aí passa para a escola e vai seguindo ao seu curso de destruição. Mas ele está dizendo que a igreja tem esse ministério, tem essa função de proclamar o nome do Senhor. E ele diz: olha, uma das mensagens é que o coração do pai seja convertido ao coração dos filhos, o coração dos filhos convertido ao coração dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí não dá nem para citar os absurdos dos nossos dias sobre os lares e as crianças, né? Como que as crianças estão sendo literalmente largadas em segundo plano, os absurdos aos planos e projetos contrários à palavra de Deus, que tem alcançado as nossas crianças, e as nossas crianças passando-se por sábias em vários setores e tendo ensinar os mais velhos, quando a Bíblia diz que eles devem se curvar diante das cãs. E aí, se eles não se curvam, há um problema, a desobediência, né? A quebra desse equilíbrio de Deuteronômio 6 e de Juízes 19, e sem dúvida de Efésios 6, e agora o problema também em Malaquias. O profeta menor Malaquias vive em dias difíceis, mas ele vai chamar a atenção para dizer: olha, a sociedade precisa ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí você liga com Mateus capítulo 5, vem falando sobre as bem-aventuranças, e diz que há uma diferença, porque é sal, e ele diz que é luz, e ele diz que assim devem brilhar a nossa luz diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem a Deus, o nosso Pai. E um jeito de impor algum ritmo diferente na nossa sociedade é começando pelas famílias. Nós temos estudado aí sobre essa liderança, e se essa liderança nos lares falhares, nós vamos ter nós vamos ter muitos problemas daqui para frente. Não há esperança para a nossa sociedade, nenhum plano estabelecido extra temor de Deus é bem-vindo para nossas crianças, para a nossa sociedade, porque as propostas são as piores possíveis. Então quem tem uma resposta para a nossa sociedade é Deus. Existem planos de governo, planos econômicos, plano disso, plano daquilo, mas a resposta que vem para a nossa sociedade benéfica, ou para ser ela beneficiada, é uma proposta que vem de Deus. E eu creio que uma das grandes propostas é aquela que está em Deuteronômio 6. Você vai inculcar, você vai colocar, porque isso já está no teu coração. E aí diz: quando no futuro alguém perguntar o que é, o que está acontecendo, aí ele diz assim: conte toda a história de como éramos e de como fomos resgatados, como fomos conduzidos e como chegamos até aqui. Ou seja, passar a visão do Deus presente, do Deus não só resgatador, mas do Deus presente na sociedade. E aí diz que as crianças precisam aprender a respeitar as cãs. E aí começa com os pais, começa com os avós, e aí começa com todos os mais velhos. As crianças respeitando toda a hierarquia da nossa sociedade. Se ela não respeita, nós vamos ter problema, porque se ele não tem, não é temor, mas é respeito com os pais, com os avós, depois com os mais velhos. Se eles começam a tratar por igual, nós vamos ter problema. Você pode dizer assim: não, pastor, isso é nostalgia, isso os tempos são outros. Mas quase todos aqui na época que estudaram, se a diretora entrava na sala, qual era a atitude? Todo mundo ficando perto. Hoje entra e sai, a aluna nem toma conhecimento. Aí você diz: pastor, mas isso não é problema, é evolução. Não, irmãos, isso é um problema sério, porque essa atitude, ela vai também para as autoridades da igreja,
ela vai para as autoridades constituídas no município ou estado, ou seja, é um desajuste, ou seja, não há mais respeito com os mais velhos, e se isso está quebrado, essa geração está fadada à destruição, porque quem tem o conhecimento, quem tem o papel dado por Deus para educar, para disciplinar, para orientar, foi Deus quem deu para os mais velhos. E aí, se nós começamos a tratar as crianças como igual ou iguais, ou seja, dando a ele responsabilidade primeiro que não é deles, e aí crianças começam a ensinar coisas que eles não sabem, né? Porque, não, é preciso ajustar, é preciso porque os tempos mudaram. Não, irmãos. Pecado é o mesmo, Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo. Isso, a maldade e a astúcia que está no coração da criança é a mesma, isso não mudou. Mas Deus nos deu responsabilidade para que se transmita isso, e ela começa com o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Senão, nós vamos cair no contrário desse verso número 6. Não há conversão de coração aos pais ou aos filhos, e por isso a maldição permanece em nossa sociedade de uma forma galopante. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, para que como pais e avós ou tios ou responsáveis, a gente possa trabalhar isso no coração de nossas crianças, para que eles continuem aprendendo o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Que Deus nos abençoe. Amém.